Olá pessoal, aqui é o professor Edival Carvalho. Nós vamos dar uma olhadinha agora nesse vídeo como é que a gente utiliza os motores DC com ponte H. Então, esclarecendo as siglas, o que é DC? Direct Current, são motores de corrente contínua. O que é a ponte H? Ponte H é um circuitinho destinado a amplificar a energia fornecida. Então, para que funciona? Porque ele atua como um amplificador. O Arduino, a placa Arduino não tem uma quantidade grande de energia para acionar um motor de corrente contínua. Então, ela manda alguns comandos para esse circuito, ponte H, e esse circuito amplifica a energia e aciona os motores. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Algumas características do motor de corrente contínua. A gente vai conhecer a utilidade da ponte H, no caso é o circuito 298N. Existem outros circuitos de ponte H, mas o mais comum é esse L298N, que ele é pequeno, simples, fácil de usar e é baratinho, é bem acessível aí. Então, como é que a gente vai ver também como a gente consegue acionar os motores, né, corrente contínua com S4A no Scratch for Arduino, né, controlar a rotação, controlar a velocidade. Primeira coisa, a gente tem que entender como é que funciona o motor de corrente contínua. Ele é alimentado, claro, por corrente contínua, então sempre é um ponto, um dos polos dele é positivo e outro é negativo, não troca durante o seu funcionamento. Se você trocar as polaridades, colocar negativo em um, positivo em outro, trocar, como é a figura de baixo, ele vai girar no outro sentido. Então, você pode escolher a rotação do motor em função de onde você vai colocar o positivo e onde você vai colocar o negativo. O motor não tem nenhuma outra alteração interna para ele girar no sentido contrário. É só trocar os polos que ele gira no outro sentido. E a ponte H, né? Vamos entender um pouco desse circuito L298N. O motor de corrente contínua consome muita energia. E o Arduino não tem energia nas suas portas para acionar esse motor, qualquer motor. Então, utilizamos o ponte H. É um módulo que consegue controlar até 2 motores. Aqui, de um lado, motor 1, de outro lado, motor 2, são as saídas de energia para o motor 1 e motor 2. No caso, positivo e negativo ou o contrário, tá? Depende do sentido de rotação que você deseja do motor. Ali está na figura ali. Então, você também tem outros detalhes aí. Você tem a entrada de energia, são esses quatro caixas azuis, né, que ficam na parte de baixo aí da figura. Você pode ter tem a entrada até 35 volts ali. O pino do meio azul é o GND, ou negativo, ou ground, né, que é o terra do circuito. E tem mais um pino que pode ser entrada ou saída 5 volts. Isso depende se você tem esse 2V jumpers colocado. Tem um jumper ali, pretinho ali, né, o 12V. Se você fornecer alimentação externa, né, ou seja, pelo entrada mais V, máximo 35 volts, você tem que estar com esse jumper aí colocado. Esse pretinho aí que conecta 2 pinozinhos e diz que você vai receber alimentação externa. Pela minha experiência, sempre tem uma alimentação externa para o L298N. Existe a opção dele receber energia por 5 volts, que fica ali embaixo, né, mais ou menos no meio, na parte de baixo, entrada ou saída, 5 volts. Não funciona direito, não. Ele precisa de mais energia, o Arduino tentando fornecer 5 volts para ele, normalmente não funciona um motor um pouquinho maior. Tá? Temos o controle do motor, que é essa parte de baixo, são 6 pinos que controlam o motor. Os 3 primeiros pinos ali à esquerda controlam o motor 1. Motor 1 que fica à esquerda. E os 3 últimos pinos que estão mais à direita controlam o motor 2. Temos aí, controlando o motor 1,
né, o motor 1 PWM, ou chamado ENA. Na verdade, são dois pinos que ficam um pertinho do outro com um jumper conectando. Para que serve esse jumper? Esse jumper, né, que tem um pino próximo ali à borda e tem um pino mais para dentro. Esse jumper, o pino mais para dentro fornece sempre 5 volts para, né, se for com jumper, para esse pino ENA. Significa o seguinte, é a definição da velocidade do motor. Se o jumper estiver colocado no ENA, velocidade máxima, 5 volts indica a velocidade máxima. Se eu tirar o jumper e eu colocar uma energia ali, tipo 2 volts, eu vou pedir 40% da velocidade só para o motor gerar. Tá? Então eu posso escolher entre a velocidade máxima, não preciso de controle nenhum, eu apenas ligo, giro o motor em um sentido ou no outro, ou eu digo a velocidade que eu quero. Aí eu tiro esse jumper e, né, faço um programa Arduino para fornecer essa informação lá para uma porta PWM. Como é que eu controlo, a gente viu como controla a velocidade, como é que eu controlo o sentido de rotação? Eu tenho mais 2 pinos para o motor 1, N1 e N2. Esses 2 pinos indicam o seguinte, eu tenho que botar energia em um e negativo no outro, para girar em um sentido. Se eu quiser que eu girar no sentido contrário, eu inverto. Eu zero a energia de um, coloco, né, e coloco energia no outro. Eu troco aí o high e low do N1 e N2, ele vai gerar para um lado ou vai gerar para o outro. Todos são comandos pulsos de pouca energia. São só comandos que informam a esse circuitário 298N, né, como ele vai utilizar a energia que vem de uma fonte externa. De forma análoga, nós temos INTs e N4 que definem o sentido de rotação do motor 2, e eu tenho também um jumper, né, com o ENB, que pode definir a velocidade de rotação do motor 2 por meio do mesmo jeito, no comando PWM. Se deixar o jumper, é 5 volts, velocidade máxima sempre. Tá? Então, é muito simples a gente utilizar esse circuito L298N. Bem, aqui temos o esqueminha, né? Eu tenho aqui, ó, eu mantenho o jumper, eu vou ligar numa fonte externa, no caso de 12 volts, esses dois pontos aqui, até 35 volts e o terra. E aqui na nossa outra figura eu tenho o esquema mais completo aqui, só que, né, com mais coisa aqui para a gente ver. Eu tenho a fonte externa, né, do mesmo modo, fornecendo lá energia naquele pino azul. Tenho o negativo da fonte, que é conectado ao pino do meio, ali ao lado do pino que recebe o positivo, e também ligado ao GND da placa Arduino Uno, porque eu tenho que ter uma referência da diferença de potencial, uma referência da voltagem. Tá? Então, a voltagem, o que é? Uma diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro. Então, eu dou como referência o negativo, o terra, né, para as duas placas. Apesar de eu ter 12 volts só para L298N e eu trabalhar sempre com 5 volts na Arduino Uno. E nós temos aqui, né, os comandos que vão para o N1 e N2 aqui. Né? São, no caso aí, esses dois motores A e B girariam com velocidade máxima fixa. E apenas controlaria o sentido de rotação ali. Porque a gente pode ver esse amarelinho que mais ou menos significa os jumpers de controle de velocidade que estão fechados. Eu não tenho fios entrando aí nesse ponto aí. Tá? Então, se eu quiser controlar, digamos, o motor A, eu teria que ligar uma saída PWM, tipo essa TIL 6, aqui, e colocar lá uma informação lá, analog 100, analog 120, para
definir a velocidade de rotação do motor. É isso que a gente vai fazer no nosso exemplo prático. Então, no caso aí, eu estou controlando o sentido na rotação em velocidade fixa. Tá? Então, eu tenho N, A e N, B estão com jumper aqui, ó, né? Na figura dá para ver. Temos o 13 e o 12 fornecendo os comandos no IN1 e IN2. E eu estou com jumper. Então, eu consigo, com os comandos de Scratch aqui, né? Seta para baixo, rodar em um sentido, seta para cima, rodar em outro sentido, e espaço eu desligo, eu coloco low, né? No caso aqui está errado, hein? É digital 12 off, digital 13 off, tá errado. Tá? Eu desligo o 13 e o 12 e o motor para de girar. Tá errado, então anotem, prestem atenção aí. Tá? Então esse é o nosso exemplo, né? Se eu quiser girar apenas controlando o sentido. Se eu quiser agora controlar a velocidade de rotação do motor, eu tiro o jumper NA, no caso aqui, ó, e eu vou ligar na porta 5 PWM. Então eu defino aqui, olha só o comando de Scratch, analog 5 value 100. Então eu vou dizer que o motor vai girar mais ou menos em 40%, tá, da velocidade máxima. E os mesmos comandos de sentido. Vai girar um pouco mais devagar, mas vai obedecer lá, girar para um lado, girar para o outro e parar do mesmo jeito que outro Scratch. Então a gente vai ver esse exemplo. É muito simples. Como os comandos aqui estão separados, eu tenho que dar uma clicadazinha neles para eles funcionarem. Eu tenho que primeiro clicar no analog 5, valor 100, porque provavelmente quando o Scratch entrar aqui, vai estar como valor 0 na porta 5. O motor não vai girar, mesmo que você aperte a seta para cima e para baixo. Quando eu clicar em analog 5, valor 100, ele vai, pelo menos, né, dizer, olha, se o motor girar, é essa a velocidade. Aí a placa L298N já vai saber qual é o volume de energia que o motor vai receber quando eu começar a chavear aqui o digital 13 e digital 12, tá bom? Então vamos ver nosso Scratch for Arduino acionando os motores. A gente tem aqui um motor DC, tá, ligado à nossa ponte H, o L298N, né, que amplifica, que utiliza a energia de uma fonte externa. Essa é uma fonte de 12 volts que está fornecendo aqui 12 volts aqui, ó. Se vocês podem ver, 12 volts aqui, que vai para L, ó, aqui, ó, para L298, uma entrada de energia aqui. Eu tenho terra, o ground ligado aqui, ó, no negativo da fonte, que é um terra também, com a placa L298, o negativo ground também está para ele, e também está servindo de referência aqui o GND da placa Arduino. Então eu tenho no mesmo ground diferentes voltagens. Tá? Então está explicado a energia. E aqui, ó, o motor A acionando aqui, que vai gerar essa rodinha. Então está resolvido a energia. Já deu para entender a energia que está sendo fornecida por essa fonte aqui externa, tá? Para o circuito L298. O que faz o Arduino? Ele comanda o que? Rotação, a velocidade de rotação e o sentido de rotação. Como é que é feito isso? Eu tenho aqui no digital 13 e 12, eu tenho os dois comandos que vai para o IN1 e IN2 do L298N. O que é isso? Eu coloco high e low, high em um, low em outro, eu estou dizendo para girar em um sentido. Se eu coloco low em um, high em outro, ou seja, eu troco onde eu ponho o negativo e o positivo, né, no 13 e no 12, o motor vai girar no sentido contrário.
E para parar eu coloco low nesses dois, no N1 e N2, que fica parado. Tá certo, gente? Para eu controlar a velocidade é um pino PWM, é um pino que pode fornecer, né, um pulso variável, que pode ser de 0 a 5 volts, que é o pino 3 aqui, não, 5. Esse laranjinha aqui, ele entra o que? No ENA. Então, esse circuito L298, ou você coloca esse jumperzinho no ENA, que conecta o próprio pino aos 5 volts da própria placa e ele vai girar em velocidade máxima, ou você tira esse pino, esse jumper, e você coloca a energia que você quiser fornecida pela placa do Arduino de 0 a 5 volts. No caso aqui do nosso Scratch, eu estou colocando 100, mais ou menos 40% de energia. Né? Então, os 2,2 volts, né? Aproximadamente. Então, a roda vai girar e não tão rápido assim, né? Mas a gente vai ver ela funcionando. Depois a gente altera aqui o código. Então, a ideia é essa. Eu vou ligar aqui a fonte. Tá? Tá aqui já na tomada, já tem 12 volts entrando, acendeu o nosso L298. Bem, o código aqui do Scratch está completinho. Se eu colocar a seta para baixo, né, a roda vai girar. A princípio não está acontecendo nada. Primeiro vamos rodar o analógico. Ah, é isso. E o seta para baixo. Tá? Eu estava com 0 no analógico, ou seja, eu estava dando 0 de energia na porta 5. Aí realmente não ia rodar nada. Vamos passo para, seta para cima, um lado, para. Tá errado aqui, né? Tem que ser 12. Olha aí, olha o erro de digitação. Tá bom? Tem que prestar atenção, né? Então tá aqui. Seta para cima, espaço, seta para baixo, espaço, seta para cima. Tá um tranco, né? Quando inverte a rotação. Então eu estou usando a rotação 100 aqui, né? Um analog aqui 100. Podemos trocar aqui para 50. Ou eu clico no bloco, ou eu pressiono a seta. Então ele está rodando com PWM, né? Fornecendo 50. Eu acredito que seja aí 1 volt e pouco. Né? E consegue funcionar. Né? Espaço eu paro. Está aqui. Está funcionando. Né? Talvez seja uma velocidade interessante do carrinho. Né? Ele não se movimentar tão rápido para não sair batendo em tudo, né? E você conseguir, né, rodar outras coisas, outros sensores para que ele evite obstáculos, tudo. Se ele andar a toda velocidade, pode ser que ele até veja o obstáculo, mas não dê tempo de desviar. Então é interessante aí, né, esse ponto. Vou agora mostrar para vocês, se eu tentar colocar aqui 25. Já não tá bom, né? Não tá bom. Isso aí não é uma 40. Tá vendo? Velocidade 40. Vocês estão querendo agora que eu ponha 255 aqui, a velocidade máxima. Não vou nem inverter aqui. Prestando corrida. Então, revisando as nossas conexões, que são muito importantes aqui. A minha fonte 12 volts fornece 12 volts aqui,
positivo aqui, o negativo está ligado ao negativo, tanto né, o ground, o negativo, né, ou chamamos de terra na eletrônica, está ligado ao negativo da ponte H, da nosso circuito L298N, é o fiozinho preto, e também outro fiozinho preto ligado ao GND, que é o ground da placa Arduino. Tá? E o positivo, 12 volts, só vai para o L298N, que ele pode receber até 36 volts, 35 volts, para que ele utilizar essa energia somente para acionar o motor. 2 motores, no caso a gente está só com um motor aqui. A placa, a energia está aí explicada de novo. Vamos ao controle da placa. As portas 13 e 12. Né? Então, as portas 13 e 12 eu coloco o high ou low. Né? O on e off. O high e low é no Arduino. Ou no on e off, né? Coloco o on, eu coloco 5 volts. Eu coloco energia na porta 13 e tiro a energia da 12. Ou o contrário. Então, o L298 entende que você quer gerar o motor em um sentido ou em outro sentido em função desse chaveamento. Coloca energia ou tira energia das portas 13 e 12, que estão aqui, ó, o fio branco e esse fio cinza. São ligados na porta IN1 e IN2, que controlam a rotação do motor A. E nós temos no L298 também, 298N, a porta IN3 e IN4, que poderiam controlar um outro motor que poderia ser ligado aqui, receber energia daqui. Tá bom? Então, é sempre um par de motores que pode ser acionado pelo L298N. Para controlar a velocidade, eu estou usando um pino PWM, aquele pinozinho que tem tio na placa Arduino. É esse abóbora aqui. Ou ele entra num pino chamado ENA. Esse pino ENA ele é duplo. Né? Ele tem um pinozinho mais próximo aqui da borda da placa e outro pino mais afastado, mais para dentro. Esse pino mais para dentro ele tem sempre 5 volts. Significa que se eu botar esse jumper aqui conectando esses dois pinos, eu vou ter sempre 5 volts no ENA. Significa o quê? É a mesma coisa que o meu analog 5255, velocidade máxima do motor. Se eu quiser dosar a velocidade, eu tiro esse jumper aqui. Tem um jumper para o ENB, tem um jumper ENA, um para cada motor. Tiro e coloco a energia que eu desejo no pino mais próximo à borda, tanto do ENA quanto do ENB. No nosso caso, é o pino ENA. Aí eu coloquei 40, coloquei 50, 100 e agora 255, para a gente ver que a gente consegue controlar a velocidade no motor, né, pelo comando PWM, analog 5 valor 255. Mas observamos o seguinte, o motor tem a sua resistência interna. Então, quando eu botei 20, 25, ele já ficou girando devagar. Eu certamente não empurraria o carrinho. Botei 40, ele girou. Mas ele está sem carga, ele não está empurrando nada. Não sei se esse 50 empurraria o carrinho, a gente tem que testar. Depende do peso do seu carrinho, se você vai botar muita pilha, pouca pilha. Se você tem uma estrutura leve de plástico ou tem uma estrutura mais pesada de metal, isso vai depender do seu carrinho. Mas também botar muita velocidade no carrinho traz problemas. Ele vai correr, mas ele também tem que detectar os objetos, desviar. Você tem que ver que ele vai cair da escada e você tem que correr para tentar segurá-lo e desligar. Se ele estiver andando a toda velocidade, talvez você tenha problemas. Tá bom? Então fica a minha dica aí. Faça teste, veja uma velocidade razoável, veja se o carrinho consegue se movimentar de forma que ele consiga processar, não só acionar as rodas, mas processar os outros comandos de sensores para ele ter aquele movimento inteligente de desviar, procurar, etc. Tá bom? Gente, então é isso, gente. Obrigado, boa sorte aí nos trabalhos. Então, nós vimos aí nosso exemplo. É muito interessante que a gente consegue, né, fazer o carrinho,
né, com esses comandos, fazer um carrinho andar para cá, girar, né, se tiver duas rodas, uma em cada lado, né, ele poderia ir para frente, para trás e fazer os movimentos de curva ali, combinando esses comandos. Mas tem uns detalhes, tá? Se a gente usar o motor DC com o Arduino, a gente não sabe a velocidade do motor. A gente pode aumentar a energia, diminuir, mas eu não sei qual a velocidade, tá? Então eu tenho que usar outros dispositivos para controlar o movimento. Como a gente viu, o motor tem uma resistência interna. Então, se você colocar um valor 10, né, menos que meio volt, ele vai ficar ali, ó, tentando girar, mas não consegue. Por quê? Porque tem engrenagem, tem uma resistência interna ali, né? Mesmo que o motor esteja solto. Imagine o motor, né, tentando empurrar o carrinho. Então, né, não é qualquer velocidade que funciona o motor. Ele vai ter que ter uma energia mínima para começar a funcionar. E se você colocar dois motores, um em cada lado do carrinho, e colocar 255 ou 100 cada um, não é garantido que ele vai em linha reta, tá? Porque você pode ter um motor mais bem lubrificado que o outro, um com mais atrito, um com um pouquinho mais de poeira, né? A graxa está um pouco mais ressecada, então pode ser que o motor gire um pouco mais que o outro, o carrinho faça uma curvinha assim meio, né? Então não é garantido que você coloque a mesma energia e o motor vai girar exatamente na mesma velocidade, tá? Então, essa é uma característica dos motores de corrente contínua. Tá bom? Então, tente, né? Se você quer que o carrinho ande reto, você tem que usar algum dispositivo que vai corrigindo esse erro aí. Ou um giroscópio, ou um guia, né? Uma fita guia que ele fique acompanhando, alguma coisa assim para ele funcionar desse jeito. Temos as referências aí, né? Sempre o blog, o site do Flip Flop sempre tem boas referências, o Robocore também, tá? E a gente acha várias referências aí na internet, felizmente, né? Para tornar aí o Arduino mais acessível, mais popular e a gente consiga fazer, né, sempre várias coisas, tá bom, gente? Então, boa sorte aí nos experimentos, tá? Muito obrigado.